Nessa noite, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado em meu coração a respeito de intimidade, mas esse é um assunto que eu sei que vamos apenas começar. É apenas uma introdução. Amém? E eu sei que aquilo que o Senhor vai ministrar ainda através de mim ou de outros que vierem, ou o próprio Espírito Santo vier na sua vida, Ele vai falar contigo de forma tremenda e de forma maravilhosa. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, o texto que me veio à memória foi Êxodos. Livro de Êxodo, capítulo 24. No livro de Êxodo, capítulo 24, há uma passagem muito interessante sobre um tempo na presença do Senhor. Enquanto eu estava pensando nisso, me vieram muitos textos na memória, e eu sei que é algo que não pode ser colocado com pressa. Porque, embora o homem tenha trabalhado ao longo dos últimos anos, 100, 200 anos, mas com uma corrida muito mais veloz nos últimos 100 anos, para ter mais tempo, o que menos nós temos hoje é tempo. Então talvez a gente devia louvar a Deus pelo que está acontecendo agora, porque isso está nos dando tempo, que a gente tanto corre atrás. Quando começa a indústria, era para que as coisas fossem produzidas em menor tempo. Aí as tecnologias começam a aparecer. Eu não sei quem veio primeiro, o trem ou o telégrafo, mas também os dois eram intento de diminuir distâncias e poupar tempo, para que a gente tivesse mais tempo. E eu, como um discípulo do Marco Formiga nas séries, eu estou começando a assistir umas séries aí. E eu estava observando que nas séries, mesmo naquele tempo antigo, em que tinha pouca coisa a se fazer, as pessoas não tinham tempo. Então, tudo que a gente faz é meio que tentando ganhar tempo. Eu lembro que numa vez eu estava em Moçambique fazendo um concreto na congregação e nós precisamos de um balde. E eu fui correndo no vizinho pegar o balde porque tinha que vir com esse balde rápido, senão nós íamos perder a massa. Então eu corri no vizinho e me atendeu uma senhora, ela disse para mim: bom dia. E eu disse: bom dia, a senhora tem um balde? Na verdade, eu cheguei na porta dela e disse: a senhora tem um balde para nos emprestar? E ela respondeu: bom dia. E eu disse: bom dia, a senhora tem um balde para nos emprestar? Ela foi lá dentro, eu digo: pronto, ela foi pegar o balde. Ela veio de dentro da casa com um banco, colocou perto de mim, pediu que eu sentasse no banco, eu olhando para a massa perdendo lá. E ela pediu que eu sentasse, eu sentei. E ela sentou no outro do lado e disse: como está? Eu disse: eu estou bem, mas eu preciso de um balde. A sua esposa está bem? Está bem. O seu filho está bem? Está bem, está tudo bem. As galinhas também. Começou a fazer aquela... Depois de mais ou menos uns 3 minutos ali, ela pergunta: o que o senhor queria mesmo? Eu quero um balde, porque está perdendo a massa ali. A senhora tem? Ela diz: eu tenho um balde. Ela foi lá dentro, pegou o balde e me deu. Quando eu cheguei lá, já estava perdida a massa e acabou tudo. Mas eu entendi ali o choque de culturas. Por quê? Porque o brasileiro cumprimenta alguém de longe: ei, tudo de boa, tudo bem? De longe, tá? Ninguém se ofende com isso. Mas o africano se ofende. Você precisa de parar perto dele. Se você der bom dia para um africano, você precisa ter disponível pelo menos 5 minutos.
se não 10. Porque ele vai querer te dar bom dia, querer saber como está a sua família, a plantação, o gado, como é que estão as coisas. Então não dá para dar bom dia e sair correndo. Mas nós estamos sempre tentando e querendo ganhar tempo. Nós saímos às vezes de casa sem tomar café porque nós estamos sem tempo, estamos atrasados. Nós passamos o dia inteiro no trabalho sem beber água porque não tem tempo. Aí a gente adoece dos rins e culpa a Deus, mas você não parou para tomar água. E apesar de tudo que nós temos feito, o celular, gente, era para nos dar tempo. Mas pense numa geração que não tem tempo para ninguém hoje, só para o celular. Nem para Deus nós não queremos dar tempo. E eu fiquei pensando que nós estamos pregando e profetizando este ano que nós estaremos investindo na eternidade com Deus. Nós estaremos investindo na nossa eternidade. A palavra profética que tem nos motivado está aí, investindo na eternidade. Mas quando eu pensei nisso, eu parei para pensar como que nós confundimos o que realmente importa nesse investir. Nós vamos encontrar hoje pessoas que estão investindo quase que 24 horas do seu tempo na obra de Deus. Você conhece alguém assim? Alguém que quando você pensa nela, você sabe que ela está fazendo alguma obra de Deus. Mas infelizmente, ela não tem nenhum tempo para Deus. Ela está fazendo tudo para Deus, mas ela não tem tempo para Deus. Eu pensei, Marco, num pai que investe todo o seu tempo em trabalho para ganhar dinheiro para sua família, mas não investe tempo na sua família. Eu pensei quantas pessoas hoje estão perdendo as suas vidas porque querem conquistar coisas que no final da conta ela entende que não valem nada. E o que realmente valia, ela perdeu ao passar do tempo. Me intrigou muito a palavra do Senhor em Êxodo 24, versículos 12 em diante. E diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim. Quem falou? Deus disse: Moisés, sobe a mim. Vem cá, vem ter comigo ao monte. Eu quero louvar a Jesus, porque Ele disse que não mais no monte ou naquele monte, mas em espírito e em verdade, Deus estaria buscando essas pessoas. Jesus diz em João 4 que chegaria um tempo em que nós não iríamos mais correr atrás de Deus, porque Deus correria atrás de nós. Depois nós vamos ver isso, Arnaldo. Mas aqui Deus está dizendo: Moisés, vem a mim. Mas eu entendo que hoje não é o caso de eu ir a um lugar, mas de eu me dispor para estar em um lugar com Deus. Pode ser no seu carro, pode ser na sua cozinha, pode ser no laboratório, pode ser no seu trabalho, onde você estiver. Esse monte aqui representa, Deus clamou a Moisés: e fica lá. Moisés, vem ao monte, vem falar comigo, vem a mim e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur
ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A pergunta que o Espírito tem latejado no meu coração é: o quanto você quer intimidade comigo? Quanto a igreja de Jesus quer? Primeira coisa é o querer. Mas apenas o querer não é suficiente. Você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado para ter uma intimidade com Deus. Não basta só querer. Porque se eu perguntar hoje, quem quer ter intimidade com Deus? Muitos desesperados, ou de forma meio que impensada, vai dizer que quer, sem medir as consequências, sem medir as implicações, sem medir consequências, sem medir o que realmente nós estamos dizendo. Ter intimidade com o Senhor. Sérgio, o quanto você quer? Algumas coisas são importantes aqui. E não tem como eu pensar nisso sem trazer para uma coisa próxima a nós, mas que está muito longe de representar a intimidade com Deus, que é o matrimônio, o relacionamento entre homem e mulher. Cauê, quando nós decidimos que vamos viver o resto de nossas vidas com alguém, há implicações ou não? Já não é mais a minha vontade que se sobressai, que se impõe. Quando eu penso em comer, eu não penso mais só em mim. Às vezes eu vou nas conveniências e eu compro alguma coisa para mim e tem aquelas paçoquinhas, eu compro para a Janete. Eu não gosto, irmãos. Pensa numa coisa horrível para mim, aquelas paçoquinhas de sei lá o que, aquilo, amendoim, é. Aquilo é horrível, mas ela gosta. Aí eu compro para ela. O quanto nós estamos dispostos hoje a viver uma intimidade com Deus? A primeira coisa, a exemplo do marido e mulher, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu gostaria de dizer com nada. Então, quando eu decido a ter uma comunhão com Deus plena, uma intimidade, e eu quero dizer aqui que essa intimidade que nós devemos buscar hoje, é essa que vai prevalecer por toda a eternidade.
Por isso o tema da palavra hoje é intimidade para a eternidade. Porque do mesmo jeito que nós prometemos à esposa e a esposa ao marido viver com ele para sempre, com Deus não tem até que a morte o separe. Porque a morte, o que mais ela faz é nos unir a Ele. Então eu preciso tomar uma decisão. Moisés tinha que tomar uma decisão de sair do meio de um povo. Não, Moisés, não pode dividir o tempo nem com o povo. Eu quero falar eu e você. Vem comigo. Vem para cá. Deus chamou. Moisés vai e leva anciãos com ele. Mas os anciãos não sobem até o cume do monte. Eles ficam no meio. Eu te pergunto, se algum ancião dissesse, eu quero ir, eu preciso ir, Moisés diria para ele ficar? Será? Nós não vamos falar hoje, mas chegou um dia em que eles disseram, Moisés, nós não queremos falar face a face com o Senhor. Vai lá você. Aí Moisés vai e sobe esse monte. Diz que ele deixa os anciãos e sobe. Deixa os anciãos com Arão e Ur e sobe. O 16 diz que a glória do Senhor pousou sobre aquele lugar, sobre o monte Sinai. Nós já tivemos alguns cultos em que eu desejei que não acabasse. Nós já tivemos alguns cultos da congregação e alguns eu sozinho com Deus que eu desejei que não acabasse mais. Mas a gente não sabe permanecer lá. Mas quando vem essa glória do Senhor, acho que tu estava em algum desses cultos lá em Belém, quando não tinha o que fazer, não sabíamos o que fazer. Você pensava em ir embora e não conseguia ir. Aí eu imagino como era esse lugar onde a glória do Senhor, dessa forma que Moisés viveu, em forma de uma nuvem. Mas Arnaldo, mesmo que a glória do Senhor estava lá, durante 6 dias, Moisés não ouviu nada. Durante 6 dias, Moisés ficou em silêncio. Só quero estar onde o Senhor está. Porque aonde a presença do Senhor está, não há necessidade de palavras. 6 dias. Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando a minha geração, a geração do meu filho. Meia hora de louvor, meia hora de culto já é muito. Já. Não vai acabar não, é? Não para mais não, é? Nós fazemos um candelabro aqui de 12 horas. Como a nossa carne luta contra a nossa vontade. É só 12 horas. Moisés está aqui 6 dias, sem ouvir nada. Ive, se a sua supervisora, não sei como funciona, chama você para falar contigo, passa lá no teu gabinete e vem falar comigo no meu. Aí você chega lá e ela fica olhando para a tua cara e não diz nada. Como é que você se sentiria? Tá maluca? O que está passando na cabeça? Como é, cara? Como é, Cauê? Sua mãe diz, ó Cauê, vem aqui em casa, eu quero falar contigo. Você chega lá e ela não diz nada. Fica calado.
Os primeiros 10 minutos você vai tolerando. Passa mais uns 10 minutos, você já começa a suar o couro cabeludo. Passa meia hora, ela não diz nada. E aí, hein? E aí? Deus, quem chamou Moisés para o monte? Foi Deus ou não? Foi Deus. Deus chamou Moisés porque disse que ia dar a ele as tábuas da lei. Chega lá, primeiro dia, nada. Está lá a glória do Senhor. Deus do céu, o que é que ele fazia? Porque eu vou ali e passo uma hora no monte, irmãos. Eu começo já a dar nome para as formigas. Eu conheço as folhas das árvores pelos nomes, pelo tamanho, pelo shape, né? pela forma. O que é que Moisés fazia, queridos? Segundo dia, nada. Só a nuvem. E não é dia, é dia e noite. À noite você ainda dorme. Mas e o dia? Terceiro dia, nada. Essas alturas já arrancamos os cabelos, a unha não tem mais. Brincando de peteca, de bole-bole. Cara, Deus quer homens que queiram, homens e mulheres, que estejam dispostos a dizer para Ele, não com palavras, mas com atitudes: eu quero te ouvir. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero, eu desejo, eu anelo. 4 dias, nada. 5 dias, nada. 6 dias, querido. E dia e noite, e nada. Moisés já estava num lugar em que a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu. A glória do Senhor repousou, cobriu. Mas ao 7º dia, Deus disse a Moisés: Moisés, chega um pouco mais. Você ainda está longe. Moisés, chega um pouco mais. Porque você está dizendo a mim que realmente se importa comigo. Porque você está dizendo a mim, pela tua espera, pela tua paciência, pela tua perseverança, que você realmente quer intimidade comigo. A gente faz tanta coisa para sair da presença do Senhor. Ontem eu sofri uma tentação muito grande do maligno, daquelas de tremer a carne. E o Espírito veio e disse: o quanto você quer ter intimidade com o Senhor? Se você quer, você não fará isso. Mas se você não quiser, vá adiante. Quem na sua casa? Você já viu aquelas casas chiques que tem os lugares de cinema em casa, os home theater, né? Já viu? É legal, né? Você já viu uma casa que tem um lugar daquele para comunhão com Deus? Eu ia fazer um grande negócio ontem numa TV massa. Numa televisão muito massa. Mas aí o Espírito Santo começou a fazer uma conta na minha cabeça. TV boa, internet, Netflix, não sei o que, IPTV. Você vai ter tempo de orar quando, cara? Você sabia qual é o tempo que a gente perde numa televisão? Não, há coisas boas que você pode. Não estou dizendo que você não tem que ter, querido.
Eu só estou dizendo a você que você precisa fazer um peso de o quanto mais você está investindo na tua comunhão com Deus e o quanto você está investindo na tua comunhão contigo mesmo. Porque Deus está querendo dizer: Sérgio, Cauê, Marco, chega um pouco mais. Você ainda está longe. Mas às vezes nós estamos criando coisas, nos cercando de coisas que nos afasta da comunhão com Deus. Coloquei o fone de ouvido num som lindo. Comecei a ler um livro. E eu tive, queridos, um tempo de comunhão tão gostosa com Deus. Foi tão tremendo aquele tempo. Mas eu me conheço. Se eu tivesse com aquela televisão, como é que chama? Curva, é aquela... Agora não é mais só o sofá que te abraça, não. Agora até a televisão te abraça. E para você sair dali, meu amigo, passa a hora, é só mais um episódio. É só mais um filme. E o Senhor está ali do lado dizendo: quando é que você vai dar um passo a mais? Nós somos de uma geração, queridos, a geração do miserável Cup Noodles, miojo, iFood. O iFood ficou lento a inventar um outro, né? O Bi. É mais rápido ainda. Aí a gente não quer dar tempo com Deus. Só que, queridos, porque Moisés esperou, ele ficou em comunhão com o Senhor 40 dias, além dos 7, além dos 6, né? 40 dias e 40 noites em comunhão com o Senhor. Mas o quanto nós queremos ter essa comunhão com o Senhor. Eu pensei assim: o Deus Criador pensou e criou um dia que valeria a pena ser eterno. Não para ler, mas no livro de Gênesis, no capítulo 1, eu comecei a meditar no capítulo 1 de Gênesis. Oh Deus, em um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que desejou ter comunhão com o ser magnífico, maravilhoso. Salmo 139 diz que de maneira assombrosamente fomos formados. Aí, irmã, Deus pensou nesse dia: eu vou fazer um dia para eu ter comunhão com a criação da minha mão, com alguém que vai ser a minha imagem e a minha semelhança. E aí eu pensei em pessoas como Ive, Janete, Mariana. Você chegar na casa da Ive de surpresa é um desespero para ela. Mas eu imaginei Deus assim: eu vou receber o meu filho. E aí ele chega numa sala e estava tudo escuro, caos, vazio, não havia nada. E ele começou a preparar um grande dia. E porque estava tudo em trevas, ele pensou: não é bom que tenha luz.
porque eu quero ver o meu filho, eu quero ver o meu convidado. E ele disse para que houvesse luz. Ele viu que só havia água, e precisava de um lugar para colocar um banquete, as frutas, as hortaliças. Queridos, a gente vai numa fazenda e vê aquelas plantações, né? Coisa linda, maravilhosa. Você pode imaginar como era o Éden? Não dá, né? Porque a nossa cabeça é muito pequena. A nossa capacidade de imaginar, de ver com os olhos de Deus é muito pequeno. Mas ele começa a fazer separação entre água e terra, e ele começa a trazer, Arnaldo, terra seca. Mas a terra seca não era suficiente, então ele manda que nasçam relva, planta, flores. E ele começa a decorar a sua sala para um encontro de intimidade e comunhão com alguém que ele desejava muito. Ele fez crescer as árvores, mas apenas o som do vento nas folhas, apenas o som do vento nas folhas não era suficiente, então ele criou os pássaros. Você imagina que melodia? Não é pássaros presos em uma gaiola, mas voando livremente, louvando, porque a palavra de Deus diz: todo ser que vive, louve ao Senhor. Ele vai preparando tudo isso, e então ele cria o homem, sabe para quê? Para usufruir desse lugar maravilhoso, de comunhão diária com Deus. Porque a palavra diz que todos os dias o Senhor vinha, na viração do dia, de manhã e de tarde, para falar com o homem, para ter comunhão com o homem. E Deus disse: meus filhos, o quanto vocês querem ter comunhão comigo? Porque Deus não quer robôs, porque Deus não quer uma adoração, um louvor mecânico. Porque, Cauê, se você tiver que determinar por programação, definir que alguém esteja com você, isso não vale a pena. Deus queria um coração aberto, um coração livre. Ele disse: então, eu vou colocar aqui uma árvore. Se vocês quiserem ter comunhão comigo, não toquem nessa árvore. Mas eles tocaram. E naquele dia que eles tocaram, nós perdemos a comunhão, Arnaldo. Ele disse: quando vocês tocarem, vocês vão morrer. Sabe por quê? Porque não há pior morte do que perder a comunhão com o Senhor. A gente que já viveu isso, Marco, quando você teve aquela comunhão, doce comunhão, e aí você dá aquela pisada fora, você sabe tudo de Deus, você sabe a Bíblia, se alguém fala a Bíblia você rebate, mas você sabe que você perdeu a comunhão com Deus. E aquilo, queridos, no final de cada dia, é a morte. Dói profundamente. O homem disse: não queremos mais. Não exatamente assim, mas foi assim. No Lucas capítulo 15.
Será que a igreja, hoje, a igreja da quarentena, deseja ardentemente estar em comunhão com Deus? Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, fala de uma parábola, a parábola do pai do filho pródigo. Alguém que tinha tudo, alguém que podia se valer de tudo que havia na casa do seu pai. Ainda assim, desejou estar longe do pai. Mas essa parábola, queridos, ela fala de um pai, desse pai que eu creio, desse Deus que eu creio, que não vai te prender, que não vai te forçar, que não vai te obrigar a nada, mas Ele vai esperar a sua atitude, Ele vai esperar a sua posição, se de fato você o aguarda ou não. O filho pede a sua herança, vai embora. Mas Arnaldo, quando nós nos afastamos de Deus, sempre fazemos bobagem. Da mesmo jeito, quando esse jovem se afastou do pai, ele não sabia como é que as coisas eram feitas. Ele não sabia como era reproduzido ou produzido algo. E ele perde tudo. E lá, quando ele perde tudo, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que eu tenha que ser um empregado dele. Eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um empregado. Esse filho volta. Arnaldo, de longe, a Bíblia diz que de longe o pai avistou o filho. Sabe por quê? Porque Deus é esse pai representado nessa parábola. E o pai está sempre ali de braços abertos para te dizer: chega um pouco mais. Chega um pouco mais. E quando esse filho vem a caminho, o pai sai ao seu encontro, o abraça, o beija. Você é filho único, Arnaldo? Lá na chácara em Belém do Pará, onde moram os sacerdotes e levitas, algumas pessoas vão para lá no fim de semana. E as crianças estão brincando num parque que fica ali ao lado. E uma hora uma dessas crianças, que já está toda cheia de sujo, de lama, porque é um lugar bem úmido, e ela se machuca, e ela grita. E quando ela grita, queridos, uma criança grita, todos os pais olham, mas apenas os pais daquela criança saem correndo. Suja como ela está, pegam no colo, a beijam, a abraçam e diz que vai passar. Porque eles têm uma vida de intimidade. Pai e filhos. Esse filho vinha todo acabado, queridos, já sem nada. Há uma condição de escravo na casa de alguém, que desejava comer o que os porcos comiam. O pai sai correndo e abraça ele. O quanto nós estamos dispostos a ter comunhão com Deus, a ter intimidade com Deus.
precisamos entender que, como esse pai do filho pródigo que espera o seu filho voltar, e diz aqui que quando ele o recebeu, ele mandou que os seus servos corressem e preparassem um banquete. Queridos, quando a Bíblia fala de banquete, na cultura dos judeus é de pelo menos 7 dias. Não é algo para você comer hoje e acabar. É normalmente longo prazo. Eles não fazem nada por uma manhã. Ah, vamos ter comunhão, quanto tempo é? Vai de manhã, 10 horas da manhã e meio-dia, 2 horas todas. Não, o judeu não era assim. E não é até hoje. Eles, quando fazem banquete, é tempo. O Senhor tem um banquete preparado para nós, que Ele quer compartilhar conosco todos os dias. Mas nós não estamos verdadeiramente focados em ter comunhão com Ele. Por isso, esse texto tem sido dito aqui várias vezes e vem hoje de novo. João, capítulo 3, versículo 16. Que essa palavra que a gente já ouviu, pela palavra que o Senhor ministrou através do Marco, tal maneira. Não tem tradução. Mas Deus quer intimidade conosco, queridos. Ele preparou tudo no Éden, porque Ele quer intimidade conosco. E Ele segue dizendo, como disse a Moisés no monte, depois de um tempo de espera, chega um pouco mais. Moisés, aproxima um pouco mais. Ele olha para mim e para você, Cauê, 2 perdidos, que ninguém dava mais nada. Eu falo isso. Eu fui tão sem vergonha na minha casa, que os meus pais não confiavam em mim para comprar uma caixa de fósforo. Ninguém dava mais nada por mim, Arnaldo. E aí Deus, queridos, é Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo. Quando a ciência tenta entender Deus, quando os astrólogos tentam entender o universo, e eles criam aqueles telescópios grandes, com milhares de vezes de potência, eles descobrem que tem algo mais. Esse Deus Criador de todas as coisas, que tem um universo que o homem não pode compreender, mas Ele, o próprio Deus, mede esse universo na chave da sua mão. Esse Deus grande diz assim, que Deus amou o mundo, e aqui você precisa interpretar o texto, porque Deus não está preocupado com pau e pedra, Ele não está falando de um mundo, terra, coisas, objetos, mas está falando de mim e de você. Ele diz que Ele amou esse mundo de tal maneira, pessoas indignas, pessoas que não mereciam, alguém que está injetando agora uma droga no seu corpo, Deus amou essa pessoa de tal maneira. Alguém que tem pensado em suicídio esses dias, Deus te amou de tal maneira. Alguém que tem pensado em destruir sua vida, sua família, de acabar com seus negócios, de desistir, Deus te amou de tal maneira. Sabe o que eu ouvi? Sérgio, eu dei um passo mais.
Então chega um pouco mais. Chega um pouco mais. Vem para a intimidade, para a comunhão comigo. Deixa que eu vou falar aos teus ouvidos. Mas você quer me ouvir? Queridos, Deus não vai lançar suas palavras ao ar. Ele vai falar com aqueles que o querem ouvir. Deus vai falar com aqueles que o querem ouvir. No João capítulo 4, aí onde nós estamos ainda, versículo 23 diz: Jesus respondendo uma mulher à beira de um poço, que dizia de uma intriga entre os judeus samaritanos e os outros judeus, a respeito do lugar de adoração e de louvor ao Senhor, o lugar de intimidade com o Senhor. E Jesus disse para ela: mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não é aqueles que estão no lugar mais bonito, não é aqueles que estão no lugar mais adequado, não é aqueles que cantam ou tocam melhor, não é aqueles que têm melhor iluminação ou fumaça saindo do chão, mas é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E olha a loucura, queridos. Enquanto as multidões no mundo estão correndo para encontrar Deus, Deus está procurando, está indo atrás daqueles que o adoram em espírito e em verdade. A palavra de hoje é uma interrogação para mim e para você. O quanto nós estamos dispostos a ter intimidade com Deus. Ele criou um dia do qual vale a pena ser eterno. Aquele dia que não deve acabar. Mas se nós estivermos olhando no relógio para esse dia acabar, então ele já acabou. Mas o Senhor segue lá. Porque é dele, por ele e para ele. Porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que o Senhor ministre isso no seu coração. Que você reflita sobre isso. Eu já disse que qualquer palavra sobre intimidade com Deus é um tema introdutório. Porque nunca ninguém vai completar, a não ser naquele grande dia. E nós queremos aprender com o Senhor. Vamos orar aqui.